bonitinho ali. Coraçãozinho ali. Tá bom. Vamos lá, meus amigos. Obrigado. Alô, 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 alô. Muito boa noite para todos. É um prazer recebê-los. Prazer estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco mais esses estudos que mexem sempre com os nossos valores, nossas reflexões, para nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, Carla Campos já está aqui conosco e ela que vai fazer esse estudo que já começou no Amor a Dois. Então, vamos ler uma página de Caminho, Verdade e Vida para preparar aí nossa prece inicial e podermos passar para a Carlinha. É a página de número 50 do Caminho, Verdade e Vida, chamada Conta de Si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos despreender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pela conta de sua família, de sua casa, de sua oficina, cumpre-nos então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Conta de si. Vamos orar então, amigos. Senhor Jesus, querido irmão, bússola de nossas vidas, e a Ti, querido Pai, Senhor da vida, nós nos colocamos diante do Teu amor neste momento. Ajuda-nos, ó Senhor, a prepararmos nossa jornada no mundo terreno, como aquele que está sempre de malas prontas para partir para o mundo maior, levando sempre o seu tesouro de amor, de carinho, dando sempre contas de si mesmo. Ajuda-nos, Senhor, a trilharmos nossas encarnações como espíritos imortais, fortalecendo nossos laços de amizade, de carinho, para que possamos fazer laços para o futuro, a fim de que avancemos em grupos rumo ao que mais desejamos, que é a felicidade. No dia de hoje, rogamos, ampare e abençoa nossa querida amiga Carla, para que ela possa trazer o estudo que preparou com muito amor sobre o amor e, portanto, sobre ti.
Fica conosco, Pai abençoado, agora e sempre, que assim seja. Aninha. Todos estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Ok? Podemos começar? Boa noite a todos. Sempre com muita alegria cristã, estou aqui na posição, sempre gosto de falar de escriba, da pessoa que pega os conhecimentos e transmite, mas que não tem muita vivência. Esse tema é um tema bem peculiar. A Nininha das palestras de quinta-feira gosta de me encomendar uns temas assim bem difíceis, né? Esse foi um. E a gente vai ver aqui tem algumas polêmicas, né? E vocês acham que a leitura inicial não casou? Casou sim, né? Perfeitamente. O nosso tema de hoje é amor a dois. E quando se fala em amor a dois, não se fala em gênero, se fala de pessoas que querem se afetar, que têm afeto um pelo outro. E como eu fui preparando, a gente que é médium, a gente tem muita inspiração, né? E quando eu estava preparando, o Pequeno Príncipe, eu sei que Mauro adora, né? Vinha sempre na minha mente, né? E que se a gente vai falar de amor, o Pequeno Príncipe diz pra gente que o amor é essencial. E a gente não consegue ver com os sentidos da matéria, né? Minha cola aqui. E aí a gente pergunta assim, né? A gente se pergunta, se questiona quando a gente vai pesquisar. Há metades eternas procurando a sua outra metade para se tornar inteira? Há alma gêmea? E aí no Espiritismo se gera uma polêmica danada, né? Não, porque Emmanuel falou, ele fez uma poesia maravilhosa para Lívia, falando das almas gêmeas. E aí mais Kardec e os espíritos da codificação vão dizer para a gente, não existe união fatal e particular entre duas almas. A metade é uma expressão inexata. Ninguém é incompleto. E aí a gente fica com aquela minhoca, mas por que Emmanuel falou isso? Mas se a gente não lê capa contra capa, a gente não vai ver que no Consolador, lá no final, Emmanuel coloca uma errata. E ele vai dizer assim: devo o pequeno equívoco a certos ascendentes próprios. Emmanuel é um espírito longevo, né? Deve ter sido grego, né? Porque essa ideia vem lá desde a Grécia Antiga. E isso já foi uma concepção, talvez, que ele internalizou. Devo aos ascendentes próprios, a ele, e à filtragem mediúnica, ou seja, as questões do próprio Chico Xavier. Chico Xavier tinha problemas de filtragem. Imagina nós em nossas reuniões mediúnicas. Bem, e aí esse título veio inspirado de um livro da Associação Médico Espírita, que é esse mesmo título, Amor a Dois, do Andrei Moreira. Quem se interessar pela temática, é um livro maravilhoso. Ele vai falar muito da experiência dele sobre constelação familiar. Então, para quem quiser. Então, ele dá vários casos. É muito interessante, muito legal mesmo o livro. E aí ele vai dizer que, apesar de não sermos metade em busca do outro, somos todos seres desejosos de partilhar, de afetividade, e que o grande tesouro da nossa existência no mundo de provas e expiações é encontrar essa pessoa que nos afeta. Tem as formas de amar. No português, na língua portuguesa, o amor é muito pobre, porque ele vai definir desde o amor erotizado, do amor eros, até o amor
divino que o Mestre Jesus nos exemplificou. E quem quiser saber mais sobre as formas de amor, pode ver a palestra do Vitor, lá no SEDA. Então, achem lá no YouTube, tem várias palestras para vocês assistirem. E a palestra do Vitor falando sobre isso é maravilhosa. E aí a gente tem alguns tipos de amor que em grego se diferencia. Porneia, eros, filia, estorgê e ágape. Falei certo, Vitor? Porneia é um amor devorador, fugaz, sensualista, sensorial. Por ser fugaz, egoísta, ele é muito frustrante. Ele causa frustração para as pessoas que se relacionam nesse tipo de amor. Infelizmente, ainda é um amor presente no mundo de provas e expiações. E ele dá origem à prostituição e à pornografia. As pessoas que vivenciam esse tipo de amor. O amor eros é o amor da atração sexual. E que no mundo de provas e expiações é o que dá o gatilho, o início dos nossos relacionamentos para muitos de nós. Desculpa aí os espíritos mais superiores. Ele é o do desejo, da troca. E ele vai gerar justamente isso, conexão e reprodução. O amor filia. Aí a gente já está evoluindo. O amor filia é o amor fraternal, da amizade. Ele é desapaixonado, pode-se dizer, das más paixões. Ele é virtuoso. E ele vai gerar em nós companheirismo e realização. E a gente vê lá o Espírito de Verdade, lá no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, dizer para amarmos, nos amarmos primeiro. Estorgê, veja que vai gerar companheirismo e realização. A gente precisa disso numa casa espírita. Estorgê. Estorgê é o amor fraternal, virtuoso, e esse é o amor familiar, desculpa, repetir na cola. É o amor familiar, de mãe, de pai, de filhos. É um vínculo mais profundo e que gera um afeto e cuidado. Esse sim gera união e pertencimento. Quando a gente sente esse amor estorgê, a gente pertence ao outro. A gente pertence àquela comunidade. Então, às vezes, a gente ama tanto o SEDA que a gente passa um pouquinho do amor filia para o amor estorgê, né? Tem essa sensação de família. E o amor ágape? Este a gente só pode falar, porque a gente ainda não o sente. Esse, apenas um espírito veio aqui e manifestou esse amor em toda a sua luminosidade, que foi o nosso amado Mestre Jesus. Esse é o amor divino, é o amor que oferta. Ele não espera nada em troca. É o amor da renúncia, da compaixão, da misericórdia. É aquele que gera conexão com o Criador. Por isso, os espíritos puros como Cristo estão, segundo os livros da codificação, em conexão indescritível com o Pai. E aí uma nota de Kardec. A natureza deu ao homem, Deus, a necessidade de amar e de ser amado. Quando fomos criados, já fomos criados com esta necessidade. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar, ele não fala encontrar, reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas da felicidade que os espíritos perfeitos já vivenciam. Então, esta relação, ela é construída por muitas e muitas vidas. E quando reencontramos aqueles que já criamos laços, é uma alegria. E aí a gente precisa um pouquinho falar do instinto sexual. Já que nós, no mundo de provas e expiações, começamos tanto pelo amor eros, o instinto sexual,
essa energia sexual ainda passa pela nossa ideia quando a gente vai refletir sobre um estudo sobre o amor. E aí a gente vai pesquisar, e tem muita coisa, Emmanuel e André Luiz vão dizer muito sobre isso, e a gente vai ver que tem uma escala evolutiva dessa energia sexual que vai se transubstanciando em amor. Então, a gente vai desde a necessidade de reprodução, de perpetuação da nossa espécie, até o êxtase espiritual, que os cristos, quando fazem as obras divinas, quando são o verbo de Deus, experimentam. Tudo isso é energia sexual. No início, a gente necessita da perpetuação da espécie. Então, esse instinto sexual, e André Luiz vai explicar que, através do processo de evolução, desde princípio inteligente, a gente vai vivenciando várias formas de reprodução. Unissexuada, hermafroditismo, heterossexuada, até que a gente chega nessa polaridade do ser humano. E a gente ainda mantém essa necessidade de nos reproduzir. Mas o instinto sexual, ele pertence ao espírito, por isso ele é uma entidade espiritual. Ele não está no corpo físico, na manifestação sensorial do corpo, dos órgãos sexuais, e sim na mente, no espírito, na mentossíntese. Ele começa lá. É uma faculdade genésica. O perispírito e o corpo têm os seus centros de força, ou chakras, que precisam estar desobstruídos para fluir. Mas quando a gente tem problemas nessa área da sexualidade, do instinto sexual mal utilizado, a gente causa obstruções desses centros de força e provoca doenças. Há uma matemática do destino que ninguém vai fugir. Todas as pessoas que nos relacionamos, que trocamos energias sexuais, elas se conectam conosco. E de uma forma boa ou de uma forma ruim, mais na frente, nós vamos nos relacionar novamente com eles. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? E há a diferença entre polaridade e união. Vou tirar minha cola. Você vê num Cristo Jesus atitudes muito femininas e doces, a docilidade e a afabilidade. E a gente vê atitudes enérgicas, como lá nos Vendilhões, né? Que a gente viu no MCJ, né? Nos momentos com Jesus. Porque num Cristo Jesus, essas duas polaridades estão completas, elas estão unidas, entrelaçadas. Uma vez porque o espírito não tem sexo. Quem tem sexo é o corpo. Os espíritos, eles encarnam ora homens, ora mulheres. Então, essa polaridade, ela deixa de ter necessidade para os espíritos purificados. Eles não têm mais essa necessidade. O que eles têm é o amor e a simpatia. Não há mais essa necessidade da polaridade. Mesmo em nós, a gente vivencia isso. Às vezes a gente tem atitudes masculinas, às vezes a gente tem atitudes femininas, às vezes a gente tem atitudes até meio misturadas, né? Mas a gente vê, por exemplo, um espírito meio-meio, que é um espírito muito feminino, né? Se encarna como homem, ele vai ter muitos trejeitos femininos. Um espírito como Emmanuel, que era enérgico, muito mais com uma energia masculina, mas se encarna como mulher, ele vai ter uma energia bem masculina, né? Mas, lembrando, o espírito não tem sexo. E o êxtase espiritual é o amor divino, amor em plenitude sendo posto em atividade. E esse, nada posso falar. E aí os espíritos vão discorrer muito para a gente sobre monogamia e poligamia. E aqui eu não quero dizer poligamia com a pessoa que teve vários relacionamentos, e sim a pessoa que no mesmo momento se relaciona sexualmente com várias pessoas, né? Aí eles vão nos dizer que
A monogamia, quando eu escolho uma pessoa para amar, para afetar e me relacionar, trocar psiquicamente com ele essa energia sexual, eu estou mostrando um progresso da sociedade. Porque o instinto sexual está em todos nós. E o instinto sexual, ele quer se relacionar, ele quer trocar. Nós ainda sentimos isso. Se você vê um homem, uma mulher, dependente na sua escolha, sua preferência, você sente aquela beleza, você sente aquele instinto sexual em você. Mas a gente tem que raciocinar, porque senão a gente fica apenas no instinto animal, só no sensorial. É necessário adquirir, portanto, o autodomínio, ao invés de viver egoisticamente, apenas desejando e satisfazendo as nossas necessidades pessoais. E ser monogâmico é um educandário bendito. É uma contenção que todos nós temos que aprender quanto a um processo de evolução. Enquanto que na poligamia, a gente vai trazer para nós a figura do sofrimento. E aí eles vão dizer que os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. Por isso que eu botei lá matemática do destino. Antes da vida, os registre por fora, ele grava em nós. Está gravado em nós. Em toda a sua extensão. A pedra que atiramos ao próximo talvez não volte para nós sobre a forma de pedra, mas ele permanece conosco na figura do sofrimento. E às vezes a gente sofre, a gente vê uma pessoa que é tão sofrida e a gente não sabe nem porquê. Talvez essa pessoa tenha complexos e dificuldades, mau relacionamento com esse instinto sexual que quer amar, que quer se desenvolver. E nem ele saiba por quê. É necessário a monogamia para que a gente possa purificar as nossas expressões sensoriais. Enquanto que a matemática do destino vai fazer com que a lei de ação e reação entre em vigor. E, chancelando Sigmund Freud, a má relação com a sexualidade vai causar várias psiconeuroses. E que a ciência da matéria só nos traz lenitivos. Aquele remedinho que ajuda, que facilita a ansiedade, que facilita a depressão, mas que a cura real está em nós mesmos. Que a monogamia vai desenvolver a afeição real, enquanto que a poligamia a gente vai viver apenas da sensualidade, da erotização. E que é forte na espiritualidade e sofre os embates das nossas más paixões. E aí, quando eu li isso, eu lembrei do Lísias. Quem já leu aí Nosso Lar, né? Lísias foi o enfermeiro que cuidou de André Luiz. E lá na erraticidade Nosso Lar, ele estava noivo de uma moça. E André Luiz achou muito interessante de saber que eles estavam se preparando para reencarnar e para se casar novamente. Porque eles já tinham dificuldades, eles não tinham conseguido perpetuar essa relação monogâmica em várias encarnações. Interessante, né? Eles se amavam, tinham um propósito de estar juntos lá, mas aqui eles não conseguiam. Eles não tinham autodomínio. E que há um continuismo da obra. Se a gente se relacionou bem ou mal na sexualidade, a gente vai ter que continuar essa obra, reparar ou melhorar mais para frente. E que a indisciplina de nós mesmos não vai nos ajudar em nada. E aí, Emmanuel, em introdução ao livro Vida e Sexo, vai dizer: concluiremos em torno do sexo, não a proibição. O sexo é bom, é válido, mas educação. Não a abstinência imposta, como algumas correntes religiosas o fazem, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Foi Jesus que ensinou. Devemos amar ao próximo na mesma medida que nos amamos.
Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. E aí, Pequeno Príncipe de novo, né, Mauro? É imprescindível que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás. Os baobás são árvores africanas enormes, com um tronco muito grosso. E o Pequeno Príncipe morava num planetinha pequenininho com uma rosinha muito frágil. Se os baobás crescessem, acabou, eles matavam a rosa. Então, no relacionamento a dois, seja ele como for, é importante a gente tirar os baobás diariamente. E aí, casamento, união, relacionamento, companheirismo, da forma que vocês quiserem interpretar. No Espiritismo, Kardec vai perguntar: será contrária à lei da natureza o casamento ou a união permanente de dois seres? E Kardec vai dizer: a união livre e fortuita dos sexos é um estado natural, mas a monogamia, o relacionamento com o indivíduo com afeto, vai fazer com que demonstremos um progresso da humanidade. Vai fazer em nós com que se desperte a solidariedade universal. É uma das formas. Assim como ser mãe, ser pai, ser filho, ser casal, ser companheiro, também vai despertar solidariedade fraternal. E é comum, é tão importante que Deus plantou essa sementinha em todos os povos. E alguém pode dizer, mas Karma, tem gente lá que casa com 5. Casa com 5, mas na religiosidade deles, aqueles 5 têm que se relacionar com respeito, eles têm que ter condições de ter uma vida boa e dignidade. É a cultura daquele povo. Mas está lá a sementinha também plantada. E aí é muito interessante, no Espiritismo a gente ouve falar vários tipos de união, né, ou casamento. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, capítulo 18, ele vai definir esses tipos de relacionamento que a gente pode ter no mundo de provas e expiações. Vamos ver se vocês se encaixam em algum deles. Acidentais. Acidental é aquele relacionamento que eu tenho por acaso. Não houve um planejamento espiritual. Não tem um ascendente espiritual. Mas houve um relacionamento com aquela pessoa. Esse tipo de relacionamento é comum no mundo de provas e expiações. Porque vivemos muito do amor porneia ou do amor eros. Então acontece, nos relacionamos. Os provacionais. E aí eles vão dizer que os provacionais são os mais comuns, porque vivemos no mundo de provas e expiações. São os dos reajustes necessários. O convívio diário, para que haja possibilidade de fraternidade, onde as lutas comuns são exercidas. E que a compreensão evangélica, que a boa vontade, que a tolerância e a humildade são virtudes que nos auxiliam a viver esse tipo de relacionamento provacional. Sacrificiais. Aí, voltando um pouquinho nos provacionais, eu lembrei de uma palestra do Richard Simonetti, que ele fala sobre casamento, quem quiser ver no YouTube tem. E é muito interessante, porque ele vai falar lá que tinha um amigo espírita que dizia assim, o Mário, não, porque a minha família é muito complicada, minha esposa é uma desorientada, minha filha é desmiolada, meu filho, só Jesus na causa. Mas quando eu desencarnar, coisa de espírita, né, eu vou encontrar a minha família espiritual. E era sempre esse mesmo discurso que o acalentava nas dificuldades, nas vicissitudes da vida. Bem, Mário desencarna. Quando chega lá, a primeira coisa que ele quer encontrar é quem? A família espiritual. E aí ele sai perguntando, gente, alguém pode me mostrar, me dizer, chamar a minha família espiritual? Mário, a sua família está encarnada. Estava todo mundo com você.
Pensem bem. Sacrificiais. Os sacrificiais, eles têm uma conotação de ter, deixa eu pegar minha cola, um espírito muito evoluído que encarna com um espírito ainda, uma alma ainda inferiorizada. E ele vem por amor, por renúncia, para auxiliar aquele espírito a alavancar. E no meio espírita a gente vê um monte de gente. Eu mantenho meu casamento, porque meu casamento é sacrificial, sabe? Eu sou uma alma evoluída, aquele meu companheiro, aquela minha companheira, tadinho, mas eu vou ajudar ele a evoluir. Ah, ele é assim, ele é assado, ele é isso, ele é aquilo, e aquele o outro, não é? Será que essa pessoa é mesmo uma alma evoluída? O que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre indulgência? Não vê os defeitos do outro. Ou se vê, evita falar, divulgá-los. Não é, né? Ao contrário, ocultas e deixa apenas conhecido por ele. Não tem malevolência e tenta abrandar. Não faz observações chocantes. Não tem censura nos lábios. Mas geralmente conselhos velados, porque também não quer envergonhar o outro. Atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Então, tem muito espírita mantendo um casamento que acha que é anjo evoluído e que está no casamento sacrificial, que não está nada. Está no provacional. As duas almas são inferiores e têm dificuldades. Afins. O casamento afins, quando a gente vê um casal que se completa e que se harmoniza e que nas lutas da vida eles se unem em igualdade, não quer dizer que eles não briguem, que eles não tenham dificuldades às vezes, mas que na maioria da vida é calmaria. Não é aquele mar turbulento, é calmaria. A turbulência vem de fora do casal. Essas são as almas afins. São afetos que se reúnem por um propósito, evoluírem e ajudarem a evoluir. Aqueles corações que a eles se ligam. E o propósito deles é consolidar afetos. Esses espíritos afins não se fizeram nessa vida. Foram construídos em vidas passadas. Então, se você tem um casamento acidental, provacional, sacrificial não, né? Provacional, saiba que você pode agora construir no futuro, com esse espírito, um casamento afim. Mas precisa boa vontade e esforço, querer. E os casamentos transcendentes? Os casamentos transcendentes são aquelas almas iluminadas que se buscam com um propósito muito maior que o casal. Então, é uma Marie Curie e um Pierre Curie que descobrem lá o raio-x, né? E fazem toda aquela evolução na ciência médica que nos auxilia até hoje. É uma Amélie Boudet e um Kardec que fizeram toda essa obra da codificação. Todo esse projeto que nós hoje estamos aqui podendo estudar. É uma Inês e um Otton que começaram essa pedrinha aqui da casa de Deolinda Amorim, onde nós estamos aqui, praticando o nosso amor-filia e quiçá estorgir. Então vejam que são almas engrandecidas que vêm com um propósito que é muito maior do que eles. Né? E que deixam a gente assim, até quando a gente vê esses casais, a gente fica até emocionado de ver esses relacionamentos em filmes, não é? E aí, gente, o casamento, eu lembro de uma vez, um casamento que eu fui, um pastor disse uma coisa muito bela. Ele falou que quando a gente vê dois jovens, independente do gênero, se relacionarem com afeto sincero, a gente está observando o grande milagre de Deus. Porque o templo verdadeiro de Deus não é o templo de pedra, mas é um templo onde as pessoas, os filhos, os pais, os amigos, encontrarão paz, amor, carinho, alegria. Então, quando a gente vai na casa de um casal que a gente sente toda essa
felicidade de ali estar, a alegria, a bem-querença, se sente acolhido, o colo, o abraço, o afeto, é porque ali se desenvolveu o grande templo de Jesus, onde Jesus faz morada. E que é importante que a gente desenvolva esse tipo de afeto também nas nossas vidas. Às vezes a gente passa uma encarnação toda querendo ser um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho, mas não desenvolve essa etapa de nossas vidas. E aí Jesus diz, Carla, mas Jesus diz isso. Por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne. Vejam, naquela sociedade de Jesus, era a mulher que deixava a família, ia para a casa do marido. Mas Jesus diz o quê? O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá àquela mulher, e serão uma só carne. Não está errado não, foi Jesus que disse. Agora, atual, no século XXI, a gente entende, mas imagina naquela época. De modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Indissolubilidade do casamento. Casamento é indissolúvel, meus amigos. Será? E aí, nesse livro, no Amor a Dois, o Andrei Moreira falou uma coisa bem bacana, que um casal, para ser casal com afeto, ele não pode ser um, não pode ser dois, ele tem que ser três. Porque quando eu sou um, alguém está submisso e o outro tiranizando. Um se apaga e o outro se eleva muito. Há sofrimento nas duas partes. Quando eu sou dois, nós vivemos independentes. Nós vivemos juntos em solidão. Às vezes entra dentro de casa, eu não tenho um amigo. Isso acontece muito com aqueles que desenvolvem apenas o amor eros. Agora, o casal, quando é três, ele tem a sua individualidade e ele tem uma interseção que é casal. Então, eu tenho coisas que eu sou Carla, meu marido tem as coisas que é dele, e tem coisas que nós somos o casal. E é para isso que estamos juntos, para desenvolver esse parte que podemos ser juntos e melhores para nós e para os outros que estão ao nosso redor. Então, a indissolubilidade do casamento é um processo real, que pode acontecer para o espírita também. Porque a gente ouve muito no espiritismo, eu tenho que continuar casada, é o karma, é isso, é aquilo. Não, nós fomos criados para sermos felizes, para amar e sermos amados. Se não há afeição, se eu não afeto aquela pessoa de forma positiva e aquela pessoa não me afeta de forma positiva, se eu vivo uma vida de conveniência, se eu vivo por causa da lei humana, por causa da religiosidade que impera, e na época desse livro aí, né, dos livros, a mulher não podia se separar. Havia uma indissolubilidade do casamento. Tinham verdadeiros dois que viviam inimigos dentro do lar. Mas há uma lei natural que Deus colocou nas nossas mentes e nos nossos corações, as duas asas, que é amar. Deus é amor, nós fomos criados para amar. E fomos criados para vivenciar uma carne só quanto a casal quando nos amamos. De verdade. E André Luiz vai dividir esses dois tipos de relacionamento em o de amor verdadeiro, o de provação. São as duas características que a gente pode ter no mundo de provas e expiações. Mas, Carla, eu não me incluo em nada disso que você falou. Minha vida é muito mais complexa que isso tudo e eu não caio em nada disso. Gente, não é uma caixinha. A vida humana, como diz a Tânia Corrêa, a vida humana é muito mais complexa do que o que a gente quer dizer 2 mais 2 é 4. Não é, você não vê que um casal tem que ser 3, né? Muito mais do que a gente pensa.
E aí há vários quesitos que os livros, né, subsidiários vão dizer para a gente. Há variados aspectos e múltiplos fins. Puxa, Carla, mas eu não sou poligâmica, mas eu não consigo encontrar aquela pessoa afim, aquela pessoa que me abraça, aquela pessoa que me completa. Eu vivo querendo isso. A gente quer ser amado. A gente não está naquele amor ágape que quer amar. A gente quer ser amado. A gente quer partilhar. Então, a gente tem várias uniões acidentais. E, às vezes, é uma necessidade para o resgate daquela energia sexual, daquela faculdade genésica que está obliterada. Mas não fiquem tristes. Às vezes, na esquina ali, eu vou encontrar o abraço que eu tanto desejo. Na esquina dessa vida ou das outras. Ou o meu ente tão amado está me esperando lá na erraticidade e torcendo por mim. Há um matrimônio expiatório. Eu escolhi, antes de encarnar, que eu quero voltar com aquela pessoa. Já fomos pai e mãe, já fomos pai e filho, já fomos filho e mãe, nós já fomos irmãos, e não deu certo. Agora Deus nos colocou nessa situação, marido e mulher, marido, mulher e mulher, mas não deu, mas não está dando certo, Carla. É um matrimônio expiatório. O amparo reencarnatório. Às vezes, a gente vem com uma pessoa difícil, mas porque a gente escolheu ajudar, que ela não é um casamento daquele sacrificial. Eu tenho as minhas dificuldades, mas eu escolhi vir ajudar aquela pessoa, porque a gente vai ter um filho com uma certa doença, que vai ter problemas não só físicos, quanto mentais ou diversos. E a gente escolhe vir junto. Tem um amparo reencarnatório. E Emmanuel vai dizer que a gente tem que fazer de tudo para o nosso relacionamento se manter firme. Sim. Em Pinga Fogo ele vai dizer, mas se não há paz. E aí a paz não é só no sentido da paz da violência física, não. A violência emocional, a violência psíquica dentro de um lar. Se não há paz, a melhor opção é separação. Então, sem essa ideia de que espírito tem que ficar casado até desencarnar, não. A gente precisa de paz. Mas isso não quer dizer que eu não vou olhar para essa pessoa se ela precisa de mim, vou ligar para ela, vou saber como ela está, vou poder ajudá-la no que ela precisar. As oportunidades vão surgindo, porque eu vim junto dela para plantar aquela sementinha para o futuro. Então, plante, mas plante com paz. O reencontro do porvir. Vai sempre ter um reencontro do porvir, gente. Deus sabe esperar. Deixa eu ver a hora. Deus sabe esperar. E aí eu lembrei de uma situação, uma palestra que eu ouvi da Maísa. Ela disse a uma amiga dela que vivia muito em depressão, que o casamento não deu certo. O cônjuge resolveu se separar, o companheiro resolveu se separar. E ela vivia muito infeliz, deprimida com essa coisa. Porque ela não entendia, ela achava que tinha que ficar com ele, ela amava ele, que eles tinham que ficar juntos. E aquilo era um problema. E aí, a Maísa falou para ela, olha, o Espírito mandou te dizer que a gente tem várias formas de nos relacionar. Vocês vieram marido e mulher, mas não deu certo. Você já pensou que ele pode vir seu filho na próxima encarnação? Gente, essa mulher mudou da água para o vinho. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz, ela encontrou a alegria de viver, porque ela pensava nos castigos, nas palmadas que ela ia dar para o marido dela na próxima reencarnação. Então, pensem que nós vamos nos relacionar e esse quebra-cabeça, Jesus vai montando até que ele se encaixe. E a gente vai se encaixando. E essa mulher virou outra. E ela ligava para a Maísa e falava, olha, eu já estou com a ideia. Quando ele fizer assim, que ele é um menino safado, eu vou fazer isso, eu vou dar palmada, eu vou corrigir ele. Né? Então, há sempre esse reencontro do porvir. E o amparo reencarnatório é sempre necessário. Então, às vezes, a gente casa 2, 3 vezes. O marido partiu, a esposa partiu, ou o companheiro, e a gente reencontra. Porque, às vezes, há essa programação para nós, porque Deus é bom. E aí a gente lembra do caso Tobias. Quem não lembra do nosso lado do caso Tobias?
Tobias tinha 2 esposas no nosso lar. E André Luiz ficava assim, como é que pode? 2 esposas morando na mesma casa? E aí ele dizia, uma é o afeto, é aquela que o afeta, que era a primeira esposa. A segunda, mas pode ser o contrário, né, Malu? A segunda esposa era aquela... É isso aí. A segunda esposa era aquela que veio para auxiliá-lo nesse projeto. Sublimação das forças genésicas. Então, a gente vê um Chico Xavier e o Divaldo. Um Chico Xavier e um Divaldo. Não se casaram, mas tiveram uma completude numa vida, uma construção, tiveram tantos filhos, criaram tantos lares. Esses espíritos vieram, talvez, isso aí eu estou elucubrando, para essa sublimação das forças genésicas. Sabe aquela polaridade? Casou neles. Talvez daqui para em diante, eles não vivam mais como o corpo físico que precisa do sexo. Talvez vivam como espíritos que têm amor e simpatia, apenas, um pelo outro. E como é uma necessidade desenvolver essa energia sexual em amor sublimado, esses encontros ocorrem em todos os lugares da Terra. De alma encarnada para alma encarnada, de alma desencarnada para alma encarnada, encarnado para desencarnado, né? A gente continua se relacionando, porque as uniões são traçadas no mundo espiritual. E os laços que se fazem, eles não se desfazem. O nó aperta, sufoca, mas o laço, ele dá espaço, mas permanece unido. Há uma complementação magnética de outras eras. É necessário para que a gente se torne um todo nessa energia sexual. E que é importante a gente fazer o raciocínio após positivar a simpatia mútua. Quando eu li isso, eu falei, a gente vive no amor eros. Então, aquela pessoa me afetou sensorialmente, achei ele bonito, senti uma coisa diferente, acelerou o coração. Não é assim que começa? Aí eu tenho que raciocinar. A gente no outro dia já vou mudar, vou casar com ele, vou ter meus filhos, ou não vou ter meus cachorros, né? Não, eu preciso raciocinar. Gente, essa pessoa me afeta no amor eros. Mas será que com ele eu vou construir um amor filia? O temperamento raivoso dele eu consigo? Vai dar para mim? Será que aquele desvio de caráter que ele tem, que ele não paga, só nega lá imposto de renda, agora está difícil, né? Será que ele consegue? Eu vou conseguir viver com essa pessoa? Então, eles dizem que é importante que a gente raciocine. A gente nunca faz isso, né? E que há a influência do mundo espiritual. Não pensem vocês. Quem lê Sexo e Destino, do André Luiz, é assim, né? Você vê lá uma situação de um pai adotivo que quer se relacionar sexualmente com a filha adotiva. E a gente vê toda a interligação. Ele tem aquele instinto, como todos nós, mas ele tem toda aquela influenciação espiritual daqueles espíritos que coadunam com aquela vicissitude, com aquela má paixão, com aquele vício que ele traz em si mesmo. Não é que ele não ame aquela jovem como pai, ele ama. Mas ele a ama também com o instinto animal de uma forma diferenciada. Ele não consegue se autodominar, ele não consegue se sublimar. E às vezes a gente tem relacionamentos, compromissos maternais ou paternais. Quem não lembra na história de Chico Xavier, aquele pai e aquela mãe? Gente, né? Aquele pai e aquela mãe viveu pouco, teve aqueles filhos, né? Talvez fosse um compromisso para gerar um corpo de um médium extraordinário como Chico Xavier. Porque a gente sabe que há uma herança genética na mediunidade. Será que eles não tinham a carga genética necessária para que Chico Xavier pudesse reencarnar? Mas há uma coisa chamada livre-arbítrio. Todos nós temos. O dever principia sempre do ponto de vista que ameaçais a felicidade ou tranquilidade do próximo.
Eu estou ameaçando, eu tenho dever de pensar se eu estou ameaçando ele. Mas acaba no limite que não desejais que ninguém transporte a sua. Você também tem o direito de ser feliz, de ser amado. Mas quando o relacionamento adoece, Carla? Então, às vezes, a gente começa com tantos sonhos, com tanta doçura, com tanta alegria, e no meio do caminho, o que acontece com o relacionamento? Degringola. Então, são os conflitos que acontecem. Então, na hora exata, a espiritualidade vai mandando. Conflitos, doenças difíceis e prolongadas que se arrastam, desníveis, seja ele social, seja ele cultural, intelectual, faltas de formação. Eu quero ir para a casa espírita lá estudar, mas eu não quero, não. Eu quero aprender isso aqui, o português, não quero, não. Né? E de temperamento. Elas vão eclodindo, elas vão aparecendo. Né? Como diz aquela música sertaneja, né? As duas metades, né? Metade de mim é amor, desejo até desenhar para você que eu te amo, mas a outra metade é defeito e você vai saber com certeza. E é importante que a gente aprenda a largar o cais dos laços afetivos em que estivemos ancorados por muito tempo. Então, é muito comum no relacionamento a dois a gente ficar assim, não, a família do meu marido é toda fechada, né? A minha já é mais alegre, mais beija, mais expansiva. O projeto de família, o 3, é a minha família. A dele, tufo-tufo. É assim que a gente faz? Não. Para virar o 3, eu tenho que pegar o que é bom de um, o que é bom de outro e construir o 3. E eu preciso desancorar dessa família. Eu preciso ser ancoradouro para os outros que vão de mim proceder. Seja do ponto positivo ou do ponto negativo. Não, eu sou assim, eu só tenho relacionamento acidental porque meu pai era assim, minha mãe era assim. Larga esse cais afetivo. Perdoa, deixa o seu pai com as dificuldades, a sua mãe com a dificuldade dela. E seja você o melhor projeto que pode ser. Larga o cais afetivo. Tais quais são, na realidade, evidenciamos os defeitos e virtudes que carregamos. Isso eclode em nós. Então, quando a pessoa chega em casa, a pessoa o quê? Solta pum alto, arrota, fala besteira, né? Então, a gente mostra os defeitos. Aí você tem que falar para o outro, poxa, não faz assim, eu não gosto. Né? Relacionamento é comunicação. A gente precisa se comunicar. O outro não vai... Mulher tem muita essa tendência, né, de achar que o homem vai ler a nossa mente. E, pasmem, eles não leem nada. A mulher lê na entrelinha. Os espíritos que foram muito encarnados no feminino sabem ler na entrelinha. Mas os homens que encarnaram muito no masculino não leem nada. Muito pouco. Não é? Bem claro, para ele saber. E aí, quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços carnais. Então, quando Jesus diz que sejam uma só carne, é isso que ele quer dizer. Os laços da alma. A fim de que a afeição mútua seja transmitida não só aos filhos, aos cachorrinhos, aos amigos, ao trabalho, ao projeto, para que possam cuidar e auxiliá-los em progresso. Então, é necessário que tenhamos afeições de corpo e de alma. Porque mais respeitando o nosso livre-arbítrio e do outro. Sabendo o que há em nossas vidas e vão acontecer nos momentos certos os destinos dos grandes acontecimentos, aqueles que turbilhonam o nosso relacionamento. Que estamos no mundo de provas e expiações, gente. Ninguém vai viver a felicidade completa da família da margarina. Não existe. E que Deus sabe esperar. Foi muito difícil. Eu fiz um projeto, eu sei. Na minha lei consciencial, o Espírito já falou na reunião mediúnica. Eu sei disso tudo, mas eu não tenho paz. Deus sabe esperar o momento. E Dona Laura vai dizer: o lar é um templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes de corporalmente.
É conquista sublime que os homens vão conquistando vagarosamente. Existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. E aqui a gente já sabe que essas almas gêmeas são almas simpáticas. Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins. E esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Hoje em dia, na atual circunstância do núcleo familiar, a gente não vê tanto, mas na época mais antiga, mais longeva, isso era uma realidade muito grande. Mas Lázaro vai nos dizer. Tem muito da minha... Está acabando, gente, eu prometo. O dever é obrigação moral. Diante de si mesmo primeiro. Tenho que ter o dever com a minha felicidade. Mas não egoisticamente. E dos outros em seguida. Rapidinho, é o meu e do outro. O dever é a lei da vida. Ela se encontra nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados, no mínimo e no máximo. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Olha para Lísias, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração, pois suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. Está entregue ao seu livre-arbítrio, apesar da consciência o advertir e o sustentar, mas frequentemente impotente diante das nossas paixões. O homem deve amar o dever, não porque o previne dos males da vida, mas porque dá vigor necessário ao seu progresso, ao seu desenvolvimento. Todos temos deveres nessa vida. Todos devemos amar. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão dizer a resignação e a obediência. A obediência é o consentimento da razão, e a doutrina espírita nos dá isso muito palatável. E a resignação é o consentimento do sentimento. É o que muitas vezes a gente precisa trabalhar em nós. E terminando, juro, rapidinho, como é que o Pequeno Príncipe vai dizer? Foi o tempo que dedicaste à tua rosa, que a fez tão importante. Para que um relacionamento a dois seja importante, é preciso dedicar-se. Eu sei que é difícil no mundo de provas e expiações, com os deveres, as dificuldades, a gente corre para lá e para cá, a gente tem que correr atrás do vil metal, como dizia meu pai. A gente precisa isso, a gente tem tantas obrigações. Né? A gente vem para casa espírita, faz palestra, e cadê o meu dever com o meu relacionamento amoroso? Eu quero afetar o outro de forma boa e quero que o outro me afete de forma positiva? E aí Joana de Ângeles vai nos dizer lindamente. Manifestações verbais ou não. Então tem gente que não consegue verbalizar. E a mulher fica, você não diz que me ama, você não diz que me ama. Muda o disco. Olha para a família dele, para aquele caso que ele veio. Ninguém diz eu te amo. Ele não vai dizer. Né? São portos de partida diferentes. Entre duas pessoas em um relacionamento íntimo, que tem instinto sexual, que tem permuta de energia sexual que nos revitaliza a vida corpórea, perispirítica e espiritual, que ajudam a fortalecer os laços e a manter a relação viva e saudável. Do ponto de vista espírita, isso ganha uma dimensão muito maior, pois envolve os laços espirituais que transcendem esta vida material e que pode ter raízes no passado e continuar para frente. E aí são expressões do afeto. O carinho. Fazer um carinho, um aconchego, dar um cheiro, um abraço, um beijo. São formas de expressar o meu afeto. E o amor em ação é a caridade. A gente aprende que fora da caridade não há salvação.
Demonstrar afeto é uma forma de servir ao outro com o coração. O Espiritismo enfatiza que o amor a dois é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. Mesmo que eu não conviva com aquela pessoa, que não há paz, liga para ele e pergunta: está tudo bem com você? Devemos aprimorar a nossa comunicação. O cuidado. Reconhecer que o outro também é um espírito em evolução. A gente quer que o outro seja o espírito evoluído, que vai me tirar daquela tristeza, daquela depressão, daquela dificuldade, que vai... Não. Ele tem as suas próprias dificuldades, suas próprias tristezas, suas próprias... Um vai ajudando o outro, a gente vai se empurrando e vai caminhando. A capacidade de amar o outro está intrinsecamente ligada à capacidade de amar a si mesmo. Quando a pessoa reconhece sua própria dignidade e valor, ela pode amar com mais profundidade e autenticidade. E o efeito? Confiança, fé, um no outro. Respeito. Gente, isso aí veio de inspiração, médio tem dessas coisas. Entender que cada um tem um tempo espiritual diferente. E que o amor verdadeiro respeita o ritmo da alma alheia. Nossa, meu marido é devagar, quase parando. Puxa, minha esposa, minha companheira, né? Na visão espírita, o afeto genuíno se manifesta no respeito e admiração. Eu só respeito quem eu admiro. Se não há admiração, não respeito. E a gente tem que admirar e entender os pontos fortes, as limitações do outro. Aí aquela timidez dele é ótimo. Eu falo pelos cotovelos, falo por mim e por ele, não é bom? Valorizando a individualidade de cada um, mas visualizando o crescimento mútuo. Consideração. E só perdoa quem considera. É essencial no relacionamento. Os laços afetivos, muitas vezes, envolvem provas e expiação. E o perdão é libertador para ambos. Companheirismo, partilha. Quando duas almas se encontram e se harmonizam e querem se afinar, como cordas de um violão que tocam, mas estão cada um no seu lugar, pode ser construída essa afinidade a partir de hoje, nesta vida. Não vivo mais com ele, mas me importo com ele. A parceria é fundamental para o desenvolvimento espiritual. Espiritualidade. Queria que meu marido estivesse aqui, ele está de plantão. Orar e trabalhar no bem juntos. Fortalece, vou mandar ele ver no YouTube, fortalece o vínculo espiritual do casal. É um gesto de afeto que eleva o relacionamento. O amor a dois, na visão espírita, transcende as barreiras, então, do tempo e do espaço, da vida corporal e da vida extrafísica. Envolve um sentimento de conexão tão profundo, de respeito, que perdura além das dificuldades e das separações vividas. Renúncia, que só o amor sincero oferece. E aí, o Senhor Deus, ao criar Eva, disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E ele nos deu Jesus. Porque o amor de Jesus é muito grande. E eu termino com umas estrofes de uma música católica. É um louvor, na verdade. Elas são bem simples, as palavras. Estou passando um pouquinho. Da Melissa Barcelos, que tem que ser sentida. Amado Jesus, o teu amor me conquistou. Fascinou meu coração. Teus olhos queimam. Quando olhas para mim, revelas a paixão que há em ti. Intenso, constante,
Eterno és o teu amor por mim. Profundo, extenso, alto é o teu amor por mim. Porque o teu amor é tão bom. O teu amor é tão bom. O teu amor é tão grande. O teu amor é tão grande. Obrigada. Muito bom, Carlinha. Obrigado aí pelo estudo e pelas reflexões, né? A gente teve a oportunidade de fazer assim, antes do ENEF, né? Quer dizer, a gente começou a fazer uns encontros de casais, né? Espíritas, né? Isso lá no Rio de Janeiro, né? E a gente estudava assim esse livro, né? O capítulo, né? Na verdade, do Martins Peralva. O nome do livro é Estudando a Mediunidade. E aí casamento tem nada a ver com a mediunidade, mas está lá no livro Estudando a Mediunidade. E a gente chegava assim para os casais, né? Pegava um voto secreto. Cada um deles, depois que a gente ensinava ali o que era, né? Cada um deles colocasse ali o que ele acha que é o casamento. E a gente pegava, somava isso tudo, né? E computava e devolvia para os casais, então, né? Então, os casamentos acidentais, né? Os casamentos ali provacionais, sacrificiais, afins e transcendentais, né? Qual que dava mais? O que vocês acham? Sacrificial, era impressionante. E o mais impressionante é que, às vezes, eles não tinham acesso aqui, mas eu lia. Então, era o casal, o próprio casal ali, todos eles achavam que ele estava, e era ele que fazia sacrifício. O mais interessante era esse, o casal achando que era sacrificial, mas cada um acha que ele é o espírito evoluído que está se sacrificando pelo outro, né? Então era muito interessante, né? E essa era a primeira parte da mesa do encontro de casais, é a gente falar sobre os casamentos, né? E a maioria dos casamentos no nosso mundo são quais? Provacionais. A maioria dos casamentos. É um mundo de provas e expiações, então a maioria dos casamentos são provacionais. Então é interessante, assim, né? Quando você começa a conversar, né? Sobre essa visão, por isso que foi fantástico a Carlinha trazer isso, porque às vezes a gente tem uma visão assim completamente diferente, né, do que é o casamento, né, e principalmente o que é o casamento do outro. Isso era uma coisa que a gente trabalhava muito também. Que a gente acha que o casamento do outro é sempre o melhor do que o nosso, né? Mas quando a gente vê que todos nós estamos no mundo de provas e expiações, é razoável que a maior parte dos casamentos sejam, então, provacionais. E, portanto, os outros também têm as suas dificuldades, os seus problemas. É muito interessante. Esse é um assunto muito interessante, Carlinha. Vamos então, amigos, vamos aos avisos. Primeiro deles, então, nós estamos começando hoje a anunciar a Semana Espírita. A Semana Espírita é um evento ali promovido, né, pelo 13º Conselho Espírita de Unificação, né, aqui de Teresópolis, e ele ocorrerá então de 6 a 12 de outubro. Então são 7 dias, né, de estudo, 7 palestras, né, e ocorrerá novamente esse ano na Casa de Portugal. Então não teremos reunião aqui na quarta noite, que é dia 8, né? E nem no sábado à noite, que é dia 11 de outubro, para que todos possam ir, então, para a Casa de Portugal. Então, o evento será na Casa de Portugal. O tema central é a família diante de um mundo em transformação. Então, eu vou ler rapidamente aqui. Na segunda, né, teremos o César Reis, quem conhece César Reis vem aí. E o tema dele é qual a importância da família no desenvolvimento moral do espírito. Na terça, então, dia 7, vai ser a Berenice Lima, como o jovem pode colaborar para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e fraterna. Na quarta, então, a Luísa Matias, o impacto da terceira idade nas famílias modernas. Na quinta, Rubens Almeida, né, um dos diretores do CERJ, né, da Federativa, qual o papel da família nesta transformação para um mundo melhor?
Na sexta, Felipe Mascarenhas, o desafio da educação em um mundo cada vez mais digital. No sábado, então, vai ser a Jane Freire, né? A atual juventude não quer mais a religião ou a religião não consegue entender e atender a juventude. Um tema muito interessante. No sábado, só lembrando que no sábado, na Casa de Portugal, dia 11 de outubro, será às 20 horas. A gente está acostumado a fazer as reuniões aqui às 19, né? Mas nesse dia da Semana Espírita estaremos na Casa de Portugal às 20 horas. E no domingo, então, é às 10 horas da manhã, o único dia que é um outro horário, que vai ser Isaura Hart, né? Quem conhece também a Isaura, né? A chance boa da gente assistir a Isaura. E a relação pais e filhos na sociedade moderna continua a mesma? Então, e a gente vai ter música também à viva, a Natasha, né? Mequena vem aí para cantar, então vai ser muito legal. Marcela, conhece? Ah, ela é show, né? Quer dizer, então. Aliás, como a Marcela também é show, ela também é show. Ali, mas vai cantar. Quer fazer um dueto com ela ali? A gente fala também, Marcela. A gente topa qualquer negócio aqui, gente. Eu sei, eu sei. O outro aviso, então, é da cantina. Bom, depois a gente vai fixar os cartazes. Isso aqui saiu hoje, então só estou passando já para vocês em primeira mão. Da cantina, né, nós estaremos fazendo, então, a cantina, né? Edilene, tal você dá o aviso, então, da cantina. Agora que eu te vi ali. Muito bom, Edilene. E o último aviso, então, é da Associação Médico Espírita aqui de Teresópolis, né? E nós teremos, então, o Dr. José Henrique Rubim, né, que é mestre do trabalho. Ele falará, então, a palestra no dia 28/9, às 10 horas, pelo Facebook da AME Teresópolis ou YouTube da AME Teresópolis. E o tema é a preguiça como patologia espiritual. Então, já tivemos a oportunidade de anunciar, o tema é fantástico. Então, vamos lá, dia 28 de setembro, às 10 horas, então. Ok? Bom, vamos então. Não, antes de. Obrigado, Cacilda. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém ali? Pois não. Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Adriana. Adriana, seja muito bem-vinda, Adriana, nossa casa, né? Querendo também saber alguma informação, estamos aí à disposição, Adriana, tá bom? Obrigado aí por ter vindo. Mais alguém?
Não, né? Bom, então vamos passar aí para o trabalho, para a prece de encerramento, para podermos depois, então, fazer o nosso trabalho de passes aí, né? Maíra, quer fazer a nossa prece, Maíra, por favor? Vamos acalmar os nossos corações, nos sintonizar esse amor ágape, que só podemos falar, ainda não podemos sentir. E pedimos, querido Pai, estamos aqui nessa oportunidade de desenvolvermos esse amor a dois. E te pedimos genuinamente, abre os nossos olhos para que possamos enxergar aquilo que precisamos ver. Pai, para que possamos cuidar do outro, precisamos primeiro cuidar de nós. Para que possamos transbordar esse amor e verdadeiramente estender a mão, independente de qual relacionamento estamos. Querido Pai, assim, te pedimos força e sabedoria para que possamos caminhar o nosso caminho com amor, com dedicação. E quando estivermos próximo ao retorno ao nosso plano espiritual, que não precisemos nos arrepender e falar, devia ter amado mais. Obrigada, Pai, hoje, agora e sempre.